A tecnologia avançou consideravelmente desde a invenção do primeiro motor de combustão interna em 1872, criado por George Brayton, um americano. Desde então, surgiram muitos novos projetos de motores, inclusive alguns tão extraordinários que muitos afirmaram que não funcionariam. Alguns desses motores são extremamente raros e incomuns. Portanto, se você é um entusiasta de carros e motores, prepare-se para conhecer os motores mais incomuns. VW VR6. Os motores VR5 e VR6 da Volkswagen são conhecidos por seu som de escape rouco e envolvente, bem como por seu desempenho excepcional. Os motores VR6 da Volkswagen chamaram muita atenção quando foram lançados no final dos anos 80, mas você pode estar se perguntando o que significa VR. Basicamente, os executivos da Volkswagen desejavam um motor compacto como os existentes em seus motores de 4 cilindros utilizados nos modelos Passat, Golf e Corrado, porém com mais potência para se ajustar ao mesmo espaço. O VR6 foi projetado como um motor de ângulo estreito, em que a Volkswagen criou 2 blocos de cilindros estreitos, com 15 graus de separação, compartilhando uma única cabeça de cilindro. O EV refere-se à forma do motor, e o ER indica que os cilindros estão alinhados. São os bancos de cilindros descentralizados que conferem ao motor seu som característico. O VR6 estreou pela primeira vez no Passat e no Corrado em 1991, com um motor de 2,8 litros e aproximadamente 150 cavalos de potência. Em 1999, foi adicionada a tecnologia de 24 válvulas, aumentando a potência para 210 cavalos de potência. Em 2001, a capacidade do motor foi ampliada para 3,2 litros, equipando o Beetle RC, com potência de 225 cavalos. No entanto, em 2015, o motor deixou de ser oferecido e não está mais em produção. Mazda Rotary. O motor rotativo da Mazda era um projeto incrivelmente único que deixava todos se perguntando como funcionava. Felix Winkle, um engenheiro alemão, desenvolveu sua própria versão de um motor rotativo na década de 1920. No entanto, o primeiro protótipo funcional só foi criado na década de 1960. Um motor rotativo é uma configuração de motor de combustão interna em formato de barril que não possui muitas das peças principais encontradas em um motor convencional de pistão. Em vez de pistões subindo e descendo, o motor rotativo utiliza 2 a 3 rotores triangulares arredondados que giram em torno de um eixo dentro de um barril oco. O incrível desse tipo de motor é que é possível adicionar ou remover um conjunto de rotor e barril. Embora muitos pensem que esse tipo de motor foi lançado pela primeira vez nos modelos RX da Mazda, na verdade a empresa utilizou esses motores nos modelos alemães NS-URO80 e Citroën GS durante uma parceria conjunta entre 1967 e 1977. O motor rotativo eventualmente foi incorporado aos carros designados RX, e por fim, ao RX-8. A Mazda produziu seu último carro com motor rotativo em 2012 e acabou abandonando essa tecnologia em grande parte devido à baixa eficiência de combustível e às emissões. Range extender de pistão livre. Atualmente, todos já estão familiarizados com os carros elétricos, com a Tesla e várias outras montadoras de veículos elétricos seguindo seus passos. No entanto, até mesmo os carros elétricos têm suas limitações, sendo a maior delas a autonomia. No entanto, alguns carros híbridos podem ser equipados com um extensor de alcance de pistão livre, que funciona a gasolina e, por sua vez, gera eletricidade, permitindo que o veículo seja carregado enquanto você o dirige. O motor a gasolina com pistão livre oferece aos proprietários de carros elétricos a flexibilidade de percorrer longas distâncias e é conectado diretamente a um motor elétrico, de modo que o motor a gasolina não move o carro, mas está diretamente conectado ao motor elétrico, aumentando a autonomia do motor elétrico. É um conceito interessante, mas, da última vez que verifiquei, ainda estava sendo avaliado pelos fabricantes de carros elétricos. Cadillac V8. Aqui está algo estranho que muitas pessoas podem não conhecer. Muitos provavelmente sabem que, no final dos anos 60 e início dos anos 70, a Cadillac fabricou os maiores motores disponíveis em um carro, com 500 polegadas cúbicas, sendo um dos motores mais potentes da época, algo que se esperava de um Cadillac. No entanto, em 1981, a Cadillac teve que fazer algumas mudanças devido às regulamentações cada vez mais rigorosas sobre emissões e as restrições de economia de combustível impostas aos fabricantes de automóveis. Quando as regulamentações de emissões afetaram seus motores V8, eles se tornaram tão enfraquecidos que um Cadillac mal conseguia acelerar mais rápido do que um carro compacto. A solução da Cadillac foi um motor V8 estranho, utilizado por apenas um ano, chamado motor 6.4. Tratava-se de um motor de deslocamento variável equipado com eletrônica recém-desenvolvida que monitorava a carga do motor e, em seguida, desativava cilindros, deixando as válvulas abertas para evitar compressão, sem injeção de combustível e com a ignição desligada.
Pode parecer interessante, mas os proprietários da Cadillac não gostaram desse sistema, sendo uma das reclamações mais comuns o funcionamento áspero do motor no modo V6. A boa notícia é que era possível desconectar um fio para desativar o sistema, e estima-se que 80% dos proprietários tenham solicitado aos revendedores a desativação desse sistema. Infiniti Você Turbo. A Infiniti produz excelentes carros e está na vanguarda da tecnologia automotiva, então não é surpresa que eles tenham trabalhado em um motor de compressão variável nas últimas 2 décadas. Normalmente, um motor de combustão interna tem apenas uma taxa de compressão fixa, e quanto maior a taxa de compressão, juntamente com o uso de combustível de maior octanagem, mais potência pode ser obtida do motor. No entanto, os motores de alta compressão também consomem mais combustível e emitem mais poluentes. O motor de compressão variável é capaz de alterar sua taxa de compressão, que é o volume da câmara de combustão quando o pistão está no ponto mais baixo do curso em comparação com quando está no ponto mais alto. Isso resulta em um motor que supostamente pode oferecer alto desempenho semelhante ao de um motor a gasolina, bem como o torque e a eficiência de um motor a diesel. O Você Turbo é um motor turboalimentado de 2.0 litros com 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e inicialmente produzindo um pico de potência de 268 cavalos e torque de 288 libras-pé. A Infiniti confirmou que o motor estará disponível a partir de 2018. Porsche Fuhrmann. O motor Porsche Fuhrmann, com o código interno tipo 547 nomeado em homenagem ao seu criador Ernst Fuhrmann, foi produzido de 1953 a 1964. Era um motor boxer de 4 cilindros refrigerado a ar, com 4 árvores de camis acionadas por 4 eixos verticais. O cárter, os cilindros e as cabeças de cilindro eram feitos de liga de alumínio, conferindo ao motor um baixo peso para o seu tamanho compacto. A tecnologia era bastante complexa para a época, e o motor é extremamente raro, com menos de 2.000 unidades fabricadas. Ele incorporava um sistema inovador de acionamento de válvulas que permitia aos motoristas atingir velocidades surpreendentes. O motor era tão bom que levou a Porsche ao pódio em várias corridas. No Porsche 904 e no Carrera GTS, o motor Fuhrmann foi aumentado para 2 litros e produzia impressionantes 185 cavalos de potência, algo notável para a época. No entanto, o motor Fuhrmann era suscetível a travamentos em baixas temperaturas devido às diferentes taxas de expansão dos metais utilizados, tornando-o impraticável em regiões com clima frio. Takar Type 335. O Takar Type 335 é um motor de 6 cilindros opostos horizontalmente, derivado do motor de um helicóptero Bell 47 refrigerado a ar, projetado e construído pela Franklin para uso durante a Segunda Guerra Mundial. O motor foi modificado para uso automotivo e empregou o primeiro sistema de refrigeração a água selado da indústria. O motor foi fornecido para a Takar instalado no Takar 48 Torpedo. O próprio motor era um motor boxer de 6 cilindros e 335 polegadas cúbicas, com válvulas no cabeçote, gerando modestos 166 cavalos de potência, mais impressionantes 372 libras-pé de torque. A Takar afirmava que o motor era capaz de acelerar o torpedo de 0 a 60 milhas por hora em 10 segundos e atingir uma velocidade máxima de 120 milhas por hora. O motor era extremamente inovador para a época e tinha um visual limpo, sendo o design do motor boxer de 6 cilindros bastante interessante. Embora esse motor seja raro, ele não é tão raro quanto o tipo 547. Recentemente, um bom exemplo reconstruído foi vendido por aproximadamente $35 mil em um leilão. Esses são apenas alguns dos motores mais incomuns e interessantes que existem. Desde o VW VR6, até o motor gerador esférico, todos eles possuem características únicas que os tornam fascinantes no mundo automotivo. Se você é um entusiasta de carros e motores, com certeza encontrará algo intrigante nessas inovações automotivas. Isso é tudo, até a próxima!